Álvaro se preocupa em não ter notícias de Olga. Daphne e Álvaro conversam sobre o desaparecimento da empresária. Eduardo chega e começa a provocar Álvaro, mas Bárbara chega a tempo de separá-los. Bárbara pergunta a Álvaro o que ele faz ali, se estava proibido de entrar na casa. Vital impõe as condições para que Gael permaneça na agência e lhe dá 1 hora para se decidir. João José aproveita para pesar mais um pouco a mente de Gael. Bárbara fica sabendo do estado de saúde de Olga e do bebê ao ouvir Álvaro. Ariadna chega ali e descobre que Olga está desaparecida. Álvaro se despede, dizendo que vai procurar por Olga, e Ariadna se coloca à sua disposição. Eduardo não perde a oportunidade e implica com Ariadna. Na escola, Lícia e Érica querem saber se Gemma vai dormir com Jimmy. Jimmy conta a Ponche suas intenções e diz não ter medo, pois ama Gemma. Gael pede ajuda de João e Ivete para tomar sua decisão. Álvaro liga para Ariadna e conta que não encontrou Olga. Ariadna tenta tranquilizá-lo, mas ele garante que algo está estranho. Gael decide se demitir da agência para ir para a Trend Media. Anoitece e Gael vai ver Daphne e diz que está preocupado com Álvaro. Gael aproveita a oportunidade para contar a Daphne sobre sua demissão e ela fica chateada. Bárbara conversa com Lino sobre a situação de Olga e relembra da morte de Lúcia. Bárbara se chateia com um comentário de Lino e o ardiloso reafirma seu falso amor por ela, tentando se desculpar. No apartamento de Olga, Álvaro conversa com Lorena e seu marido, e a amiga da empresária diz achar que ela está com Paulo. Gael e Daphne tentam se entender e chegar a um acordo. Daphne comenta com Gael sobre a reunião dos pais na escola de Clarinha e Gael confirma sua presença. Bárbara culpa a Ariadna pela situação que Álvaro e Olga estão passando. Ariadna pede a Bárbara que se reconcilie com Álvaro, mas ela reluta. No dia seguinte, Eduardo e Ariadna discutem. Bárbara insiste para que Ariadna desista da investigação, antes que coloque em risco todos os que moram naquela casa. Gael e João José conversam sobre os últimos acontecimentos. Lino cerca a Ariadna na saída da mansão e lhe oferece uma carona até o seu trabalho. Ariadna recusa e atravessa a rua para se encontrar com Álvaro. Lino tenta convencer Bárbara para que ela não deixe Ariadna investigar mais os documentos no antigo escritório de Joaquim. Yolanda acompanha Gemma ao médico e a garota pergunta sobre as relações sexuais. Ariadna e Álvaro não desistem e continuam procurando o paradeiro de Olga. Álvaro recebe uma ligação da polícia dizendo que encontraram o carro de Olga e ele vai com Ariadna até o local. Ao chegarem no local, Álvaro é informado que encontraram o carro da empresária, mas sem ela. A polícia esclarece que a única coisa encontrada no carro foi o celular. Nesse momento, Bárbara liga para Ariadna e exige que ela não volte ao depósito de Joaquim e pede que ela lhe passe o endereço do local. Gael recebe uma notícia que o deixa sem palavras. Lino, que ouviu escondido a ligação de Bárbara, chega para apoiar a namorada e aproveita para perguntar o endereço de onde estão os documentos de Joaquim. Ariadna envia o endereço a Bárbara por mensagem e Lino vê.
Cassandra, que está a caminho do escritório antigo de Joaquim, recebe uma mensagem de Ariadna pedindo para ela não mexer mais nos documentos. Gael descobre que sua campanha é uma das escolhidas pela agência dos Estados Unidos. O recrutador diz que agora, para ser contratado, Gael deve ir para Miami apresentar a sua campanha. Ariadna encontra Eduardo na saída da escola de Tadeu. Eduardo e Ariadna discutem e ele ressalta que não vai permitir que ela ande sozinha com o filho por aí. Lino chega ao endereço que Ariadna forneceu a Bárbara, mas Cassandra e seu amigo estão no local, mesmo sendo avisada por Ariadna que não era para mexer nos documentos. Sem querer, a fotógrafa encontra uma caixa com provas, onde está o celular que Lino procura. Lino entra sem ser percebido e se prepara para atacar Cassandra. Álvaro está no Ministério Público para dar seu depoimento. Paulo chega de repente e culpa Álvaro pelo desaparecimento de Olga na frente do delegado.